Salve os irmãos capazes, Senhor? Não, vou perguntar mais uma vez, acho que você não entendeu muito bem. Salve os irmãos capazes, Senhor? Ô, glória, irmãos. Eu quero saber quantos pentecostais estão aqui hoje comigo. Quantos aqueles que têm alegria no Senhor estão aqui hoje comigo? Todo mundo está forte na terra? Então vamos para a palavra. Glória a Deus. Eu vou estar lendo em Lucas 22, 39. Por enquanto que você vai procurando, pode dar glória a Deus também, porque ele está na casa. Glória a Deus. Quando achou, diz amém. Quem não achou, diz misericórdia. Ô glória. Vamos então. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se esqueça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Glória a Deus. Tome seu assento. Glória a Deus. Aqui temos duas partes. Primeiro vamos para a parte de Jesus. Jesus, ele subiu no monte Getsemane para orar. Só que ele falou para 3 discípulos: Ei, Pedro, João, Tiago, sobe comigo, vamos orar também. E Jesus, aqui na palavra, fala, irmãos, eu gosto que a igreja fale comigo. Aqui, ó, no verso 41, fala: apartou-se dele cerca de um tiro, e pondo-se de olha o que fala agora no 43. Depois que Jesus, pondo-se de joelhos, apareceu-lhe um anjo do céu que o você ainda não pegou, não? Quando você se coloca de joelho, quando você começa a orar com sinceridade, Deus abre os céus para mandar os anjos vir te confortar. Sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes a gente está perdido no mundo, muitas vezes a gente está vagando. A gente está em Cristo Jesus, nossa fé está em Cristo Jesus, só que nosso pensamento está em outro lugar. A gente é da igreja, a gente é da casa de Jesus, a gente ouve a palavra dele, só que a gente está em outro lugar. Ei, muitas vezes na nossa oração, você já percebeu que às vezes a nossa oração se torna muito robótica? Às vezes nossa oração é o quê? É 5 minutos lá, eu não estou falando a quantidade de tempo, mas eu estou falando do jeito que oramos. Dos 5 minutos lá falando: Deus, abençoa minha casa, minha vida, e acabou. Não, muitas vezes a gente esquece de agradecer. Ei, não se esqueça, se você ainda está respirando, é porque Deus está dando milagre para a sua vida. Se você ainda está respirando, é porque Deus tem misericórdia da sua vida. Se você ainda está respirando, é porque Deus te ama. E essa vida aqui é um vapor. Não pense que quando você morrer acaba, não. Tem outro lugar que vamos morar que vai ser bem melhor que aqui. Ei, eu vim aqui hoje para buscar eu vim hoje para pregar o reino dos céus para você. Eu vim hoje para falar para você sobre um lugar que vamos estar. Eu vim hoje para falar para você que quando a gente morrer dessa terra, a gente vai lá para a glória. Ei, Jesus disse: nem todos morrerão, nem todos morrerão. Quando Jesus voltar, eu vou subir, vocês vão subir, vocês querem subir. Então a gente tem que buscar Jesus na terra, por enquanto que há de se achar Ele. Temos que buscar Ele aqui, por enquanto que a gente temos que orar. Ei, agora vamos para a parte dos discípulos. Vamos para a parte. Jesus disse: ei, ores para que não caias em tentação, ores para que não caia em tentação. Só que aqui em Mateus, que tem a outra versão, que é a primeira versão dessa daqui, que aqui é a visão do profeta Lucas. A outra versão lá no Mateus, ele fala que os discípulos estavam dormindo em tristeza. Por isso, eles dormiram e não oraram. Ei, cuidado com o sono espiritual. Cuidado muitas vezes com esse sono.
Ei, muitas vezes a gente tem que focar em orar. A gente simplesmente, é nossa missão, a gente tem que buscar orar, buscar intimidade. Porque quando a gente tem intimidade, o mundo vem. Só que a gente já tem uma intimidade tão avançada com Deus, tão grande, que quando o mundo vem contra nós, Deus fala, ei, não. Não, ele é meu filho que está toda noite aqui do lado da cama dele orando. Ele é todo filho toda noite que ele fala comigo. Ei, cuidado com o sono espiritual. Satanás coloca muitas vezes coisas, objetos, vícios na nossa vida para a gente ter esse sono. Porque quando você dorme, você fica imóvel, seus olhos ficam fechados, você fica, em vez de orar, fica dormindo. E quando a gente está dormindo, que acontece tudo isso, eu vejo como que pode se basear a nossa vida. Você já percebeu que agora você mesmo acordado pode estar dormindo? Você mesmo acordado agora, você pode estar dormindo? Mesmo você acordado, você não pode estar tendo uma visão, você pode estar tão imóvel. Ei, só que um soldado na guerra Deus capacita. Mas, irmão Lucas, Satanás tem uma astuta cilada, Satanás tem demônios. Só que eu vou te contar um segredo, meu Deus, é o Senhor dos Exércitos. Eu vou te contar uma coisa que talvez você não saiba. Quando você está orando, Deus está te capacitando. Quando você chegar na sua casa, hoje eu vou profetizar, isso aqui é uma palavra profética. Só vai receber quem quer. Quando você chegar na sua casa, você vai dobrar seus joelhos e vai falar, Pai, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu me humilho perante os teus pés. Irmãos, se humilhe de coração a Deus, você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Ei, não se trata do que nós achamos, mas se trata do que Ele acha. Não se trata do que quanto nós temos, quanto nós possamos caminhar, quanto nós temos para caminhar. Se trata do quanto nossa vida está em Deus. Porque primeiro, busque o reino dos céus e o restante das coisas vos serão acrescentadas. Ei, na EBD, nós estávamos lá embaixo, eu e minha classe, e eu cheguei até a comentar sobre isso. Porque muitas vezes as pessoas se queixam, Deus, eu já não tenho o que comer, reclamando. Se queixam, Deus, eu já não tenho o que comer, eu já não tenho o que beber, eu já não tenho o que vestir. Eu vou te contar um segredo, na palavra tem tudo. Eu vou te contar um segredo, ó. O que está escrito em Mateus, Deus alimenta todas as aves do céu. E quando nenhum homem alimenta, Deus veste os lírios dos vales, quando nenhum homem veste. Deus cuida das flores, Deus cuida das árvores, Deus cuida de animais, e esses animais são animais racionais. Imagine você, o quanto você te ama, e quanto Ele te ama. Imagine você, Ele cuida daqueles animais. Imagine de você, Ele cuida de uma formiga, de um pombo. Imagine de você, Ele cuida de uma flor. Imagina de você. Mas primeiro Deus fala, ei, primeiro busca o meu reino, primeiro busca lá em cima, e o restante das coisas que você está precisando, eu acrescento para você. Ei, sabe o que Deus está mandando dizer para você nesta noite? Busque primeiro lá. Busque primeiro lá. Não, você ainda não entendeu, eu vou continuar falando até você entender. Busque primeiro lá, porque quando você estiver de joelhos, quando você estiver, as provas estão vindo, Satanás está furioso com você, mas você está de joelho, porque quando você está de joelho, Deus manda os anjos vir te confortar, que nem aconteceu com Jesus. Ei, continua, a vida é complicada, a vida é difícil, só que Deus fez uma promessa, eu vou subir, Jesus fez essa promessa, eu vou subir, só que eu vou voltar para buscar a minha igreja. Ei, muitas vezes está acontecendo esse sono espiritual conosco, muitas das vezes a gente está nesse caso dos discípulos, só que Deus fala para nós, ei, ores, para que não cais em tentação. Que Jesus disse no verso 46, porque estão dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Ei, se levanta. Levanta dessa cama, levanta desse sono espiritual. Ei, acorda. Ei, você é um soldado, você está ferido, mas o exército precisa de você. Deus não vai deixar você morrer, não. Ei, os inimigos estão vindo. Mais uma frase de um filme que eu já assisti, que se chama Até o Último Homem. Esse filme tem uma frase que o soldado Desmond Doss, que foi baseado em uma história de fatos reais, fala: eu não vou conseguir viver comigo mesmo se não permanecer fiel ao que eu acredito. Ei, será que essa frase está se encaixando com você nesse dia? Será que essa frase está se encaixando com você hoje? Será que você não vai conseguir se permanecer no que você acredita, então por isso que você faz outras coisas? Será que muitas vezes você realmente não tem uma oportunidade de orar? Porque muitas vezes falamos, Deus, eu até oraria, mas eu não tenho essa oportunidade de orar. Eu até posso orar, só que eu não sei o que falar. Ei,
Como você está conversando? Você conversa todos os dias com seu pai, com alguém da sua família, com sua esposa, sua mulher, seus filhos. Você conversa todos os dias com eles. Ei, Deus não é diferente. Deus é seu pai, Deus é seu melhor amigo. Você ainda não entendeu? Deus é seu pai, Ele é seu melhor amigo. Ei, quando você está na angústia, quem está lá para te ajudar? Deus. Quando você está passando pela situação, a prova está vindo, quem está lá para te ajudar? Deus. Ele está no meio do seu povo. Deus quer caminhar, que nem aconteceu com Josué na terra prometida. Ei, basta você conquistar. Deus está aqui. Deus está falando hoje para você: busque o meu reino, e o restante das coisas vos serão acrescentadas. Ei, por que está aquietando tanto o seu coração? O que está aquietando tanto o seu coração, homem, rapaz, minha garota? Por que você está atentando todo o seu coração? Ei, calma. Calma, Deus está mandando dizer para você isso. Mantenha calma, tenha calma no seu espírito. Eu estou cuidando. Se eu estou mandando você ir, é porque eu vou contigo. Mesmo que a situação seja difícil, mesmo que você ache que a ponte está fina demais para caminhar, Deus está falando: ei, eu sou aquele que te livra do laço do passarinheiro. Eu sou aquele que te livra, que te cubro com a minha destra da justiça. Ei, você está caminhando, só que minha mão está por cima de você. Ei, você não está aqui nessa noite por alguma coisa em vão, não. Deus te trouxe aqui para você ouvir a palavra dEle. Ei, de tantas coisas que você podia estar fazendo agora, imagine, de tantas coisas que você podia estar fazendo na sua casa, podia estar fazendo uma comida, podia você estar limpando a casa, fazendo feijão, dormindo, não sei, mas você veio aqui ouvir a palavra de Deus, e Deus dos céus fala: busque o meu reino. Satanás não vai vencer, porque eu estou aqui. Ei, mesmo que você caia, eu estou lhe guardando lá do céu. Ei, Deus está no seu trono, e Ele dita as palavras para você. Uma coisa interessante que a gente falou na EBD, venha para a EBD, que é muito bom. Umas coisas interessantes que a gente falou na EBD lá embaixo, foi que um leão guarda suas ovelhas. Ei, Deus está te enviando como ovelha no meio dos lobos. Só que por que você não está morrendo? Já percebeu isso? Por que você não está morrendo, sendo que Deus está te enviando no meio dos lobos? Sabe por quê? Porque atrás de você tem um leão bem maior. Na sua frente tem um leão bem maior. Ei, Satanás perto de Deus. Ei, Satanás só tocou em Jó porque Deus permitiu. Satanás só fez a tentação para Davi porque Deus permitiu. Ei, aqueles 3 jovens, sabe, acho que você vai lembrar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles foram para a fornalha. Imagina a gente como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Imagina. Eu vou dar esse tempinho para você imaginar. Como seria a gente na fornalha de Sadraque e Mesaque, na situação de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Vamos supor que hoje em dia ainda tinha um rei. E o rei manda: ei, quem não louvar a estátua aqui, ó, quem não se dobrar, não se ajoelhar perante o rei, a estátua, vai ser jogado na fornalha. Até onde nossa fé ia? Até onde nossa fidelidade em Deus ia continuar? Pensa como se fosse nós mesmos hoje. Será que a gente ia ter uma fé tão grande que ia ser a ponto de ser jogado na fornalha e a gente ainda estiver confiando a Deus? Ou será que a gente ia desistir no meio do caminho? Ei, o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego? Todo mundo se prostrou, o povo inteiro se prostrou, só que Sadraque, Mesaque e Abidnego não. Quem foram falar? As pessoas que estavam do lado falaram: rei, Sadraque, Mesaque e Abidnego, olha lá, eles não prostraram, aqueles 3 jovens ali não se prostraram. O rei falou: ei, manda chamar eles. Quando chamaram eles, o rei perguntou: vocês não ouviram o louvor? Vocês não ouviram a música? Se fosse nós hoje, muitas vezes a gente falaria: não, rei, eu não tinha ouvido mesmo, já tocou a música? Eu nem percebi, já tocou? Não precisa nem de música, rei, eu me ajoelho aqui agora. Muitas vezes a gente seria assim. A gente talvez hoje seria assim. Só que Deus fala: aí, tenha fé, continua. A fornalha não é maior que eu, Satanás não é maior que eu, a sua condição financeira, a sua luta não é maior que eu. Ei, continua, porque mesmo que você esteja na fornalha, ei, quem estava na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abidnego? Quem é que estava lá na fornalha? Ei, o rei, imagina a cara do rei, falando: eu vou fazer queimadinho deles, churrasquinho de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando o rei vai para a fornalha, imagina a expressão do rei mudando. Ele vai feliz, só que volta com outro tipo de expressão. Sabe por quê? Porque o rei pergunta: ei, vocês jogaram quanto dentro da fornalha? Jogamos 3.
mas eu estou vendo 4. Vocês jogaram quantos? Jogamos 3, você ainda não entendeu, mas estamos vendo 4, por causa que Deus está com você, mesmo nos lugares improváveis. Ei, Deus não precisa mudar o cenário para te abençoar, Deus não precisa mudar o cenário para te proteger. Ei, está difícil a luta, está difícil, Satanás está vindo, só que Deus fala, eu estou contigo, todos os dias de sua vida. Primeiro, busque o meu reino, busque morar lá em cima primeiro, não se preocupe aqui embaixo eu estou cuidando, a sua casa eu te dei, a sua comida que você comeu hoje eu te dei. Já percebeu uma coisa? Toda essa pregação aqui eu já te dei 10 motivos para você orar. Não, vou falar novamente, Deus já me mandou dar 10 motivos para você orar. Agradeça pelo seu lar, agradeça pela sua comida. Muitas vezes a gente ora só para pedir. Muitas vezes a gente ora só para falar, Deus, abençoa minha casa, abençoe meu dia, continue comigo e pronto, acabou. Só que agradeça. Ei, Deus tem tanta misericórdia de você. Deus te ama tanto. Não percebeu que você está vivo até hoje? Não percebeu que você está aqui até hoje? Não percebeu que hoje você tem o que comer? Ei, não percebeu que hoje você tem o que vestir? Ei, Deus está com você todos os dias da sua vida. Ele te ama, Ele não morreu naquela cruz por qualquer coisa, não. Ele morreu por você na cruz. Ele morreu para te salvar na cruz. Ei, vamos falar um pouco da crucificação, para você entender o tamanho do amor de Jesus por você. Ei, aí depois que Jesus estava no monte orando, aí chegou Judas, e Judas deu uns sinais para os soldados, falando, ei, aquele que eu beijar é aquele que vocês têm que prender, é aqueles que vocês estão procurando. E Judas foi lá e deu um beijo em Jesus. E aí Jesus perguntou, Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Jesus já sabe. O que está acontecendo na sua vida, Jesus já sabe. O que Satanás tenta fazer na sua vida, Jesus já sabe. Eu acho que você ainda não entendeu. O que está acontecendo na sua vida, Jesus já sabe. Continua, Jesus já sabe. Ele está cuidando do seu interior. Ele está cuidando da sua vida. Tudo isso é um processo que Ele está te moldando. Isso é um processo que Ele está moldando você. Ele está falando para eu falar para você, continua. Eu já sei o que Satanás está fazendo. Continua, eu já sei o que você está passando. Ei, quando eu estou em silêncio, Deus é o único ser, é o único Pai que quando está em silêncio fala mais que 1000 palavras. Ei, a Bíblia, como que eu vi uma frase esses dias, é o único livro que possamos falar que foram felizes para sempre. Medita nessa frase. Vamos pelo processo da crucificação de Jesus. Aí pegaram Jesus. Olha o que fizeram com Jesus. Um pouco mais para frente, no versículo 64, fizeram o quê? Vendaram os olhos de Jesus. Levaram Jesus para uma casa, zombando, rindo de Jesus. Vendaram os olhos de Jesus. E começaram a bater em Jesus e falaram, ei, profetiza, quem foi que te bateu? Não, imagina a dor, imagina tampar os seus olhos e falar, ei, você não é um cristão? Fala, quem foi que te bateu? Fala, quem foi que te machucou? Ei, quando Jesus estava lá em cima naquela cruz, muitas pessoas falaram, já que Ele é Filho de Deus, por que Ele não desce lá de cima? Já que Ele é Filho de Deus, por que Ele não desce? Sabe o que eu estou querendo falar para você? Muitas pessoas duvidam do que está acontecendo na sua vida. Muitas pessoas se questionam do que está acontecendo na sua vida. Muitas pessoas têm muita opinião para dar na sua vida. Ei, só que se Jesus estivesse aceitado essas opiniões, lembra? Se Jesus estivesse rebatido cada xingamento que teve, como será que seria? Se Jesus estivesse falando, ei, o meu povo está atrito comigo. Eles falaram, não, eles falaram assim para eu descer daqui, então eu vou descer. Não, eu vou te falar uma coisa. Vou te falar uma coisa para você entender. Tenha os seus objetivos. Seus objetivos é os céus. Primeiro, sabe a importância de você buscar o primeiro reino dos céus? Porque quando você busca lá, os seus objetivos estão lá, as suas escolhas já vêm com o princípio de estar lá. Ei, quando você tiver alguma coisa para escolher, primeiro fala, o que isso vai agregar à minha vida espiritual? Tem um vídeo para assistir? Isso agrega na sua vida espiritual? Tem um jogo para jogar? Isso agrega na sua vida espiritual? Seus passos, suas escolhas, será que estão agregando na sua vida espiritual? Irmãos, eu sei que é uma palavra um pouco dura, até eu mesmo não gosto de falar isso, mas fazer o que se foi Deus que mandou eu te falar? Fazer o que se Ele me trouxe aqui para te falar isso? Ei, vigia com as suas escolhas.
a sua vida espiritual, não é blá blá blá. Não, a sua vida espiritual tem que estar firme, porque Deus quer te dar uma espada, quer te dar uma armadura celestial, mas primeiro você tem que buscar, primeiro você tem que se preparar, tem que ter seu período de preparação. Primeiro você tem que estar firme, para depois ir lutar. Você tem que estar curado, para depois você ir lutar. Ei, que nem acontece no exército, o exército tem sua preparação para depois ir para a guerra. Sabe o que é a única diferença do exército e nós? Muitas vezes a gente acaba desmaiando nessa guerra. Muitas vezes no meio do caminho a gente acaba tendo sono, a gente acaba não sabendo o que fazer. Só que Jesus fala, ei, quando você cair, ou quando você ainda estiver andando, eu estarei do seu lado. Todo tempo é tempo de falar com Deus. Mas, meu Jesus, eu estou no meu trabalho, o que eu vou fazer aqui? É tempo de falar com Deus. Eu estou na escola, é tempo de falar com Deus. Ei, tudo é tempo para falar com Deus. Primeiro busque. Hoje Jesus está focando, busque o reino dos céus. Eu vou acrescentar, eu vou, só que no tempo certo. Um dia para mim é igual 1000 anos. Que nem uma vez, quando o pastor Adão estava nos dando carona, a gente estava falando sobre uma coisa. Estamos lá dentro do carro e a gente estava falando assim, se eu não me engano foi no carro do pastor Adão, que Jesus pode fazer, não, foi na EBD, desculpa. O Jesus pode fazer a promessa para alguém e era pequeno, só que ele só cumpre depois de um tempo. Ei, Jesus fez a promessa para José quando ele estava lá. Só que depois de muito tempo fez ele como governador. Ei, a promessa pode ser feita para qualquer idade, mas você precisa ter maturidade para ter cumprida ela na sua vida. Você precisa estar pronto para cumprir. Ei, não desista do seu propósito. Deus deu uma promessa para você, mas Ele deu porque sabe que você vai conseguir. Continua nesse caminho. Erga-se, levanta-se. Deus está passando. Só vai receber essa palavra quem quer. Deus está passando na sua casa. Deus está passando agora na sua família. Deus está passando agora lá os seus objetivos. Ei, tudo aquilo que você quer para a sua vida. Você acha que Deus, Ele não quer o melhor para você? Ei, Deus fez você, Deus fez eu, Ele fez cada um de nós porque quer o nosso melhor. Tantas experiências que você tem para contar, tantas experiências com Deus que você tem. Agora começa, quando chegar na sua casa, no seu carro, quando você estiver indo para sua casa, começa a relembrar das promessas que Deus fez com você. Começa a relembrar das experiências que Deus tem feito com você. Ei, Ele não te prometeu. Naquele dia, naquele quarto, naquela hora, Ele não falou que ia ser de tal jeito e não foi de tal jeito. Ele não falou que ia te dar uma casa e te deu uma casa. Ele não falou que ia te dar uma família, que ia sustentar você e seus filhos e não foi desse jeito. Ei, Deus tem cuidado de você. Muitas vezes a gente só está parando para reclamar, só que para dizer, Cristo, eu te amo. Ei, a mensagem da cruz, o reino dos céus, estamos nessa terra para ir lá. Você tem um livre-arbítrio. Ei, tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém, amado. Tudo é lícito, mas nem tudo você precisa fazer. Tudo é lícito, mas nem tudo você precisa continuar fazendo. Ei, Deus te ama e Ele está te ensinando. A luta está doendo, ei, mas existe esse processo. Existe esse processo que primeiro dói, primeiro corta aqui que nem o pregador, o cantor, tudo que vamos cantar, tudo que vamos pregar. As pessoas da minha vida costumavam falar que a Bíblia é uma espada de 2 gumes. Primeiro corta aqui para depois cortar aí. Ei, antes de a gente falar, a gente primeiro tem que aprender. Ei, antes de a gente fazer alguma coisa, a gente tem que aprender primeiro. Jesus está te colocando nesse vale, mas não é porque te odeia. Não é porque não gosta de você, mas é para te ensinar. Será que alguém aqui ainda tem aqui a força para dar um glória a Deus? Aqui, Ele te colocou nesse vale, mas foi para te ensinar. Porque nesse vale, é o vale que Ele te molda. Nesse vale, é o vale que Ele faz as promessas. Esse deserto, é o deserto que Ele aproveita para falar, meu filho amado, eu te moldei, agora você está pronto para a guerra. Ei, primeiro tem a preparação, não se incomode. Ei, vai ser difícil, vai ter muitos momentos que você vai chorar. Só que, o que está escrito na palavra de Deus? Fecha a tua porta. Entra no teu quarto e fala com Deus em secreto. Ei, não faça que nem aqueles hipócritas. Muitas vezes eles oravam muito alto, eles oravam no meio da cidade para todos verem, porque queriam se mostrar que eram cheios de Deus.
Ei, eu não estou falando na altura que você fala alto, mas eu estou falando do seu sentimento. Será que você está sendo verdadeiro nas suas orações? Está orando em espírito e em verdade? Ei, o que Deus mais ama é a obediência. O que Deus mais ama é o ver. Porque, e tudo isso aqui é uma carne. Tudo isso aqui, o mundo inteiro, é simplesmente desejos da carne. O mundo já está corrompido, mas você não precisa se corromper. Dando uma lembrada, o que é ser sal da terra e luz do mundo? Sal, ele também, naquele tempo, ele não deixava os peixes apodrecerem. Muitas vezes os peixes saíam da terra de Cafarnaum para Jerusalém e colocavam sal para os peixes não apodrecer. Ei, sal, você tem que ser sal. No mundo tão pecaminoso, você tem que ser sal, você não pode se desconverter. Você precisa continuar isso que Cristo quis dizer. Seja sal, dê sabor. Ei, não se desconverta por qualquer coisa. Eu estou te dando muitas chaves aqui hoje. Deus está te dando muitas chaves aqui hoje. Ele está falando muitas vezes para você. Ei, continua orando. Está caído, está faltando fé, só que eu ainda estou na sua casa. Está caindo, está faltando fé, só que eu ainda estou do seu lado. Ei, e a gente estava estudando na EBD. O reino dos céus está dentro de nós. Ei. O diabo pode matar? Pode. O diabo pode roubar? Pode. Só que tudo na permissão dele. Porque nada sai dos olhos de Deus. Nada passa dos olhos de Deus. Ei, está na palavra. Mesmo que eu for para o oceano mais fundo, mesmo que eu vou entrar na maior profundidade, o Senhor ainda está lá. Mesmo que eu vou para o mais alto, o Senhor ainda está lá. Mesmo que eu me esconda, o Senhor ainda está lá. Ei, por que você está com tanto medo de continuar? Ei, o diabo mata. O diabo fere, ele fere. Só que, antes, quando nós estávamos no mundo, o diabo fazia de tudo para tirar nós. Fazia de tudo para tirar a nossa paz, fazia de tudo para ficar conosco. Um testemunho de um pastor, um testemunho rápido, que já está dando o meu horário. Um testemunho rápido de um pastor, o pastor Júnior Trovão. Eu não sei se vocês conhecem, mas esse pastor, ele era um pastor que ele usava drogas, ele traficava. Só que quando ele estava neste mundo de drogas, ele não tinha medo. Ele tinha coragem, passava por muitos lugares, passava por muitos cantos do mundo inteiro, andando com Satanás, fazendo as coisas de Satanás. Só que, depois que ele se converteu, ele aprendeu uma coisa. Depois que Deus converteu ele aprendeu uma coisa. Porque eu não tinha medo quando eu andava com Satanás, e porque quando eu estou andando com Deus, eu estou com tanto medo? Porque quando eu estou andando com Deus, eu estou com tanto medo de prosseguir, sendo que quando eu andava com Ele, eu não tinha medo. Ele aprendeu isso. Ei, não tenha medo. Está sendo difícil, está sendo dolorido, mas qualquer coisa, corre para os braços do Pai. Ei, Jesus, quando Ele ajoelhou, os anjos os confortaram. Ei, volta para os braços do Pai, continua. Ei, não pare de orar. Na Bíblia, que nem eu disse aqui a outra vez, a Bíblia não está escrito orai 7 vezes, mas está escrito orai sem cessar. Primeiro busque o reino dos céus. Ei, primeiro busque o reino dos céus. Dons espirituais, intimidade com o Pai. Ei, busque tudo isso. Mas, irmão Lucas, como que eu vou buscar tudo isso? Irmão Lucas, aproveita que você está em cima e me explica o significado do jejum. Já que é para buscar o reino dos céus, vamos fazer direito. Tá bom, eu vou te explicar o que significa jejum. Quando nossa carne, isso aqui que a gente tem, nossa coisa primária que a gente tem que fazer é se alimentar para sustentar isso. A gente precisa alimentar, beber água para sustentar a nossa carne. Só que por enquanto que você, nossos maiores gigantes são os nossos desejos. Guarda isso. Nossos maiores gigantes são os nossos desejos. Por isso busque lá em cima para acessar tudo isso. Tá. O que a gente tem que fazer no jejum? Para que serve o jejum? Porque quando você está fazendo jejum, a carne vai começar a pedir, ei, eu quero comida, quero água. Nossa carne vai se escandalizar para isso. E seus olhos vão focar no que é de Deus. Porque quando a sua carne está pedindo carne, está pedindo água, você está dizendo não, você não é maior que meu Deus. Carne, você não é maior que meu Deus morreu naquela cruz, mas Ele vai voltar para me buscar, e quando Ele vir me buscar, eu não quero ser a carne do ano, eu não quero ser o filé mignon, digamos assim.
Eu não quero ser a picanha, não. Eu quero ser aquele que está no último. Eu quero ser aquele que criou raiz para baixo e depois cresceu para cima. Eu quero ser esse. Então, quando você faz o jejum, você diz não à sua carne. Quando você faz o jejum, você diz não. Ei, faça jejum. Ora. Lê a Bíblia, aqui fala as maiores verdades, aqui fala tudo o que está escrito. Satanás conhece as escrituras, mas sabe a diferença entre Satanás e você? Ele conhece todas as escrituras, mas Deus não dá a revelação para ele. Ele conhece tudo o que está escrito, mas o que Deus ele faz para você e não faz para ele é a revelação. Deus dá a revelação para você, Deus te conforta, Deus manda os anjos. Você não está entendendo, eu vou falar de novo. Deus manda os anjos, Ele te conforta para caminhar com você. Continua nesse caminho. Ei, vai acontecer, provavelmente quando você sair daqui, pode acontecer mais provas, porque Satanás pode estar furioso. Sabe por que acontecem tantas provas? Porque Deus nos ama. Satanás está furioso e ele quer tirar, quer roubar a sua coroa. Ei, não deixa isso acontecer. Ora, ei, muitas vezes as pessoas falam, eu estou fraco, eu estou desabando. Só que não é uma pessoa fraca de joelhos, não é mais forte que 1000 demônios em pé? Ei, sabe uma coisa? Sabe o que foi covardia na Bíblia, que eu tenho que confessar que foi covardia? Foi o Jesus e seus discípulos contra 6.000 demônios. Sabe por quê? Porque Deus não é maior que os demônios. Ei, simplesmente Jesus já expulsava 6.000 demônios, mas ainda tinha os discípulos. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Ei, demônio não é maior que você. Ele se mostra maior que você. Ele não é, porque quando você está com Deus, que Deus está agindo na sua vida, sabe o que acontece? Quando você ora em nome de Jesus, porque esse nome tem poder, os demônios são obrigados a sair. Os demônios, eles não ficam onde tem luz. Por isso que você tem que ser luz. Luz serve para afastar as trevas, serve para afastar a escuridão. Ei, quando você chegar no lugar, eu estou profetizando, vai receber quem quer. Quando você chegar no lugar, esse lugar vai ser abençoado, porque simplesmente Cristo está na sua vida. Ele entra na sua casa para fazer tudo novo, que nem a irmã falou aqui domingo, no culto à noite. Foi domingo? Foi no culto das crianças. Ela falou aqui no culto das crianças. Ei, muitas vezes a gente reclama da nossa rua, como nossa rua está uma baderna. Só que quando você começar a orar, ei, porque tudo tem um mundo, que é esse mundo físico, e tem um mundo espiritual. O mundo espiritual é onde que tem os demônios e onde que tem os anjos. É onde que tem as nossas guerras. É lá que tem. Quando você estiver na sua casa, na sua rua, a rua está sendo infestada de demônios. Só que quando você está orando, os demônios vão começar a olhar para sua casa, tentando entrar. Só que vai ver anjo subindo, anjo descendo, Deus indo para lá, Deus indo para cá, fazendo renovo na sua casa. E sabe o que vai acontecer? Eles vão começar a falar, aqui não vai dar não. Aqui está o homem de branco, aqui está Deus, aqui está aquele que morreu por eles na cruz, aqui não vai dar. Vamos sair daqui. Ei, continua, porque demônio não vai atingir a tua casa. Palavra de feiticeira não é maior que palavra de Deus. Deus ainda dá a última palavra. Deus ainda continua com amor aos seus filhos. Continua, busque essa verdade. Busque o reino dos céus. Busque o evangelho. Porque nele você vai encontrar a perfeita paz. Você não vai depender de um ciclo para uma festa. Você não vai depender desse ciclo de festa para se sentir feliz. Você não vai depender de um ciclo de drogas, de um ciclo de bebidas para você se sentir feliz. Ei, não, você vai se sentir feliz todos os dias da sua vida, porque todos os dias Cristo vai estar com você. E caso contrário, você tem para onde correr. Você tem o secreto para você orar. Então o que Deus manda te dizer hoje para você? Busque o reino dos céus. E o restante das coisas eu acrescento na sua vida. Agradeço a minha oportunidade. Glória.